Os anjos mais misteriosos da Bíblia são frequentemente mencionados no Antigo Testamento, aparecendo 108 vezes. No livro de Gênesis, eles intervêm na vida de Abraão e Jacó, enquanto no livro de Êxodo, Moisés encontra anjos durante sua jornada pelo deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos livros da lei escritos por Moisés, destacando a importância desses seres celestiais na história sagrada. Antes de começarmos, lembre-se de clicar no botão de curtir no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes para você. Os anjos de Deus são descritos na Bíblia como seres espirituais reais, com personalidades e capacidade de influenciar o mundo físico. Eles não são figuras míticas ou meras ideias. Assim como o mundo demoníaco, o mundo dos anjos está oculto dos nossos olhos. Não podemos tocá-los, mas os anjos podem tocar as pessoas e influenciar eventos. Eles têm o poder de destruir reis, e entre os mais misteriosos estão os ofanins. O que são os ofanins? Ofanins é uma palavra hebraica antiga que significa rodas. Eles são mencionados várias vezes no Antigo Testamento, referindo-se a rodas comuns ou as rodas sob o trono de Deus na visão do profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, cujo nome significa Deus é forte ou Deus fortalece, foi um profeta durante o exílio babilônico, um período difícil na história de Judá. Em 597 a.C., Ezequiel foi capturado durante a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele provavelmente profetizou na Babilônia para os exilados em Tel Aviv, junto ao rio Quebar. O ministério de Ezequiel trouxe esperança para aqueles que acreditavam em suas palavras e advertências para os outros. Ele mostrou que Deus ainda se comunicava com eles, mesmo durante o julgamento. Enquanto Jeremias pregava em Jerusalém, Ezequiel pregava aos exilados na Babilônia. Ezequiel estava no exílio quando Deus apareceu a ele, iniciando seu ministério como profeta com uma visão impressionante. É difícil entender os ofanins sem considerar toda a revelação. Deus abriu os céus diante de Ezequiel. Em Ezequiel 1:4-28, ele descreve uma visão de um vento forte, uma grande nuvem com fogo brilhante e uma luz ao redor. No meio do fogo, algo como metal reluzente. Ezequiel descreve 4 seres vivos com aparência humana, cada um com 4 faces: humana, leão, boi e águia. Esses seres, identificados como querubins, tinham pernas retas e pés como cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Eles tinham asas que tocavam umas às outras e se moviam sem virar as faces. Havia rodas, os ofanins, que se moviam junto com os seres vivos. Os querubins são seres celestiais criados por Deus, frequentemente associados à sua presença. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda de Adão e Eva, guardando o caminho para a árvore da vida. No tabernáculo, Moisés recebeu instruções para incluir representações de querubins no propiciatório da Arca da Aliança. Ezequiel 1:8-10 destaca a complexidade dos querubins, cada um com 4 faces e mãos humanas sob as asas. Eles glorificam constantemente a Deus e executam sua vontade. Os querubins descritos por Ezequiel são poderosos e majestosos, diferentes das representações modernas de pequenos anjos gorduchos. Eles frequentam o trono de Deus. Ezequiel viu criaturas iluminadas e os ofanins, mostrando que Deus estava presente, mesmo no exílio. Isso reforça a ideia de que Deus está em todos os lugares, oferecendo conforto e paz aos crentes. Os ofanins, também chamados de rodas, são descritos em detalhes fascinantes na visão de Ezequiel. Em Ezequiel 1:15-21, lemos sobre essas rodas que acompanhavam os querubins. Cada uma das 4 criaturas vivas tinha uma roda ao lado, brilhante como berilo. As rodas pareciam estar dentro de outra roda, permitindo que se movessem em qualquer direção sem virar. As rodas, chamadas de rodas com olhos, eram impressionantes e misteriosas. Os olhos podem simbolizar a onisciência de Deus. As rodas se moviam com os querubins,
indicando que a presença e a vontade de Deus são acompanhadas por um mecanismo celestial que simboliza o movimento e a intervenção divina no mundo físico. A visão de Ezequiel oferece uma compreensão profunda do mundo espiritual. As rodas, os querubins, o trono e o próprio Deus representam a soberania e a majestade divina. Eles mostram que Deus não está limitado por espaço ou tempo. Ele está presente em todos os lugares e tem o poder de intervir em qualquer situação. Ezequiel 1, 22, 28 descreve ainda mais a glória da visão. Acima das cabeças das criaturas vivas havia algo como uma abóbada, resplandecente como cristal. E sob a abóbada, as asas das criaturas estavam estendidas, tocando umas às outras. Quando se moviam, o som de suas asas era como o rugido de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o tumulto de um exército. Acima da abóbada, Ezequiel viu algo semelhante a um trono de safira, e no trono, uma figura semelhante a um homem. De sua cintura para cima, ele parecia fogo brilhante, e de sua cintura para baixo, ele parecia fogo com um brilho deslumbrante ao redor. Essa visão da glória do Senhor foi tão impressionante que Ezequiel caiu com o rosto em terra. Essa experiência deu a Ezequiel uma compreensão profunda da glória e do poder de Deus. As visões que ele recebeu ao longo de seu ministério foram fundamentais para transmitir mensagens de julgamento e esperança ao povo de Israel, especialmente durante o exílio babilônico. Ezequiel frequentemente usava símbolos e alegorias em suas profecias, tornando suas mensagens poderosas e impactantes. O estudo dos anjos, especialmente os ofanins e querubins, nos faz refletir sobre a realidade espiritual e a nossa relação com o divino. As descrições de Ezequiel são ricas em simbolismo e mistério, lembrando-nos da complexidade do reino de Deus. Essas visões revelam um mundo além do visível, onde seres celestiais desempenham papéis importantes na execução da vontade divina e na manutenção da ordem no universo. Além de Ezequiel, outras partes da Bíblia também mencionam anjos e seres celestiais, como o livro de Daniel, onde Gabriel e Miguel são destacados como mensageiros e guerreiros de Deus. No Novo Testamento, os anjos aparecem anunciando o nascimento de Jesus, fortalecendo-o no deserto e estando presentes em sua ressurreição e ascensão. Estudar os anjos e suas aparições na Bíblia nos dá uma visão mais ampla da presença contínua de Deus na história humana. Eles servem como lembretes da providência divina, proteção e guia. Ao entender o papel dos anjos, podemos aprofundar nossa fé e nossa compreensão do cuidado amoroso de Deus por toda a criação. Assim, a narrativa bíblica sobre os anjos, desde as intervenções em Gênesis até as visões majestosas de Ezequiel e as aparições no Novo Testamento, nos convida a contemplar a beleza e a grandeza do plano divino, encorajando-nos a viver com reverência e admiração pela obra de Deus em nossas vidas e no universo. Ezequiel 1, 11, 14 descreve um encontro celestial impressionante. Buscavam onde seus semblantes se estendiam. Suas asas acima de cada um tinham 2 tocando o outro ser e 2 cobrindo seus corpos. E cada um avançava para onde o Espírito estava prestes a ir. Eles iam, sem virar enquanto se moviam. No meio dos seres viventes, havia algo que parecia brasas de fogo ardendo, como tochas movendo-se entre os seres viventes. O fogo era resplandecente e relâmpagos piscavam dele, e os seres viventes corriam. Após observar os querubins, Ezequiel viu algo que ele descreveu como uma carruagem. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio. Ele estava descrevendo algo que poderia mover-se em qualquer direção sem precisar virar. Ezequiel estava descrevendo o indizível. Se estiver gostando deste conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Caminhos da Revelação. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando conteúdos de qualidade como este. Ezequiel 1, 15, 21 detalha ainda mais essa visão. Agora, enquanto olhava para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado dos seres viventes, para cada um dos 4. A aparência das rodas e sua obra era como topázio cintilante,
e todos os quatro tinham a mesma forma, a sua aparência e obra sendo como se uma roda estivesse dentro da outra. Sempre que eles se moviam, moviam-se em qualquer uma das suas quatro direções, sem virar enquanto se moviam. Quanto às suas bordas, elas eram altas e impressionantes, e as bordas de todos os quatro estavam cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se com eles, e sempre que os seres viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam também. Onde quer que o espírito estivesse prestes a ir, eles iriam nessa direção, e as rodas se elevavam junto com eles, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sempre que eles se moviam, elas se moviam, e sempre que eles paravam, elas paravam. E sempre que os seres viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam junto com eles, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. O relato de Ezequiel é uma poderosa e vívida descrição da grandiosidade e do mistério do reino espiritual. A visão dos querubins e das rodas mostra como Deus está presente e operando em todas as circunstâncias, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Essa presença divina contínua é um conforto para todos os crentes, lembrando-nos que Deus está no controle, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Ezequiel descreveu uma realidade que está além do nosso entendimento, usando imagens poderosas para transmitir a presença e o poder de Deus. Os querubins, com suas quatro faces e asas, simbolizam a plenitude da criação de Deus e seu controle sobre todas as coisas. As rodas, cheias de olhos, representam a onisciência de Deus e sua capacidade de ver e saber tudo. Essa visão reforça a mensagem de que Deus está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Ezequiel estava no exílio, longe de Jerusalém, mas ele sabia que Deus ainda estava presente e operante. Essa certeza deu-lhe força para continuar seu ministério profético, mesmo diante da resistência e incredulidade do povo. Para nós, a mensagem de Ezequiel é igualmente poderosa. Em tempos de tribulação e incerteza, podemos confiar que Deus está presente e no controle. Sua onipotência e onisciência nos garantem que nada está fora do seu alcance. Ao estudar essas visões, somos lembrados da grandeza de Deus e somos chamados a nos curvar em reverência e confiança diante dele. Ezequiel também nos lembra da importância de estar cientes do mundo espiritual. Efésios 6, 11 e 12. Nos exorta a vestir toda a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Ao entender e reconhecer a realidade do reino espiritual, podemos estar mais preparados para enfrentar os desafios que surgem. Os ofanins e os querubins nos mostram que o reino de Deus está em constante movimento e operação. As rodas que se movem em todas as direções sem virar simbolizam a habilidade de Deus de estar em todos os lugares e agir em todas as situações. Essa imagem poderosa nos lembra que Deus é soberano e que sua presença é constante. Assim, ao refletirmos sobre a visão de Ezequiel, somos chamados a confiar na providência divina, a reconhecer a realidade do reino espiritual e a nos curvar em reverência diante da glória de Deus. Sua presença constante e seu poder nos asseguram que Ele está sempre no controle, guiando-nos e protegendo-nos em todas as circunstâncias. Os mensageiros de Deus desempenham um papel crucial na execução da vontade divina ao longo das Escrituras. Eles são mencionados em várias formas e contextos, cada um com funções específicas que servem ao plano de Deus. Vamos explorar algumas das categorias de mensageiros mencionadas na Bíblia. 1. Querubins e serafins. São seres angelicais, frequentemente associados à presença de Deus e à execução de sua vontade. Querubins são descritos como guardiões da santidade de Deus, Gênesis 3:24, enquanto os serafins são vistos em Isaías 6 como adoradores que proclamam a santidade de Deus. 2. Arcanjos como Miguel e Gabriel. São mencionados como mensageiros especiais de Deus, enviados com mensagens importantes. Gabriel é conhecido por anunciar o nascimento de João Batista e Jesus, Lucas 1, 11, 20, 26, 38.
enquanto Miguel é descrito como um guerreiro celestial que luta em favor do povo de Deus. Daniel 10, 13, Judas 1, 9. 3. Ofanins. Referidos como rodas celestiais na visão de Ezequiel, esses seres desempenham um papel na mobilidade do trono de Deus e na execução de seu governo sobre a terra. Os mensageiros angelicais são descritos como magníficos em poder e totalmente dedicados à execução das ordens divinas, como mencionado em Salmos 103, 20 e 21. Eles não agem por conta própria, mas como servos obedientes que glorificam a Deus ao cumprir suas tarefas designadas. Ezequiel, um profeta fiel, recebeu visões que destacavam não apenas a majestade de Deus, mas também a coordenação celestial na execução de seu plano redentor. A interação de Ezequiel com esses mensageiros celestiais não apenas fortaleceu sua fé e compromisso, mas também serviu como um exemplo vívido para os crentes de todas as gerações sobre a importância da obediência à voz de Deus. Acreditar na existência e no ministério dos mensageiros de Deus é fundamental para reconhecer sua atuação em nossas vidas. Eles continuam a desempenhar papéis significativos no cumprimento dos propósitos divinos, guiando e protegendo os santos conforme o plano de Deus se desdobra na história humana. Portanto, ao refletirmos sobre a atuação dos mensageiros de Deus na Bíblia, somos lembrados da soberania e da providência divina, confiando que, assim como eles foram instrumentos da vontade de Deus no passado, eles continuam a servir ao seu propósito eterno nos dias de hoje.